Olá, olá, doutores e doutoras de todo o Brasil. Meu nome é Francisco Sanini, mestre em Direito, delegado de Polícia do Estado de São Paulo e também aqui sou o organizador da FSN Cursos, tá? Sejam sempre muito bem-vindos e sempre agradecendo o reconhecimento de vocês, a confiança de vocês e justamente por conta de tudo isso, doutores, em respeito a todos vocês que me acompanham, que adquirem os nossos cursos aqui pela minha plataforma franciscosanini.com, para todos, em respeito a todos vocês que me acompanham pelas redes sociais, né, Instagram, YouTube, Twitter, enfim, nós estamos aqui hoje para uma atualização legislativa, né, complementando e qualificando aí o nosso curso de legislação especial criminal, trazendo aqui a Lei 14.344 de 2022, lei recentíssima, né? Daí porque já adianto, aqui nós estamos passando as nossas primeiras considerações sobre ela, né? Fazendo uma análise inicial do seu conteúdo, a gente vai dividir, compartilhar com vocês as nossas impressões. Essa lei que acabou também recebendo o nome de Lei Henri Borel, né, em homenagem a uma criança que foi vítima de violência doméstica e familiar. Aliás, tristes episódios, né, que vêm ocorrendo rotineiramente. O caso do Henri, infelizmente, não foi um caso isolado, daí porque a nova lei ela é pertinente e traz, sem dúvida nenhuma, mecanismos de proteção contra criança, ou melhor, em benefício, né, mecanismos de proteção em benefício de crianças e adolescentes no âmbito doméstico e familiar, tá bom? Então, sem demora, doutores, no caderno de vocês, para quem gosta de anotar, Lei Henri Borel, que é a Lei 14.344 de 2022, tá? Então, primeiramente, doutores, a título de introdução, o que a gente precisa pontuar aqui? Qual o objetivo da lei? Qual a finalidade da lei? Qual é a razão de existência deste novo diploma normativo que traz algumas alterações significativas ao cenário jurídico, ao nosso ordenamento jurídico, notadamente na parte criminal, tá? Então, doutores, esta lei, ela tem a finalidade, tem por objetivo criar mecanismos para a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, tá? Então aí a gente já faz uma primeira observação, porque a lei, ela nasce com esse espírito. Ela busca criar mecanismos legais para prevenir e reprimir, vale dizer, para enfrentar situações de violência doméstica e familiar contra adolescentes e crianças, ou contra crianças e adolescentes. Quais são esses mecanismos? Vários, doutores. Desde a previsão de medidas protetivas de urgência nos moldes ali da Lei Maria da Penha, até a criminalização de condutas, inclusive ali qualificando o homicídio praticado contra menores de 14 anos e aí, consequentemente, por uma lógica natural, também fazendo com que o homicídio nessas circunstâncias seja de natureza hedionda, tá? Ou ainda criando ali a figura do descumprimento de medida protetiva do âmbito desta lei, igualmente nos moldes da Lei Maria da Penha, lá no seu artigo 24A. Então, os mecanismos que a lei menciona aqui são, obviamente, mecanismos legais, né, que buscam aí dar um tratamento distinto e especial às vítimas, crianças e adolescentes de violência doméstica. Então, passando desde aí de um tratamento especial por parte do delegado de polícia na delegacia, né, que é aquela pessoa que a primeira autoridade a tomar ciência de eventos criminosos,
passando ali pelo Ministério Público, algumas prerrogativas especiais ao Conselho Tutelar do Menor, como não poderia deixar de ser, chegando ali às medidas protetivas de urgência até a criminalização de determinadas condutas e alguns rigores jurídicos processuais, como, por exemplo, o afastamento da Lei 9.099, tá? Então são vários os mecanismos e são eles justamente que a gente vai estudar aqui ao longo deste encontro, tá? E aqui nessa introdução eu também destaco o fundamento constitucional da Lei 14.344. Qual é a base constitucional? Tá aí. O parágrafo 8º do artigo 226 e o parágrafo 4º do artigo 227 da Constituição da República, né? Além das disposições específicas previstas em tratados, convenções e acordos internacionais ratificados pelo Brasil, tá? Então tá aí, doutores, a título de introdução, o objetivo, as finalidades da nova lei Henri Borel, tá? Avançando nesse estudo, eu trago e divido com vocês alguns destaques iniciais. Por quê? Volta comigo. Doutores, a nova lei, objeto do nosso estudo hoje, ela é, sem dúvida nenhuma, mais um exemplo do fenômeno rotulado como especificação do sujeito de direito. Percebam que nós temos normas gerais que se aplicam a qualquer pessoa e, ao lado delas, convivendo de forma harmoniosa no nosso ordenamento jurídico, nós temos normas específicas, com destinatários específicos. Pessoas que, por sua condição de maior vulnerabilidade, merecem um tratamento legal distinto, com um âmbito protetivo maior. E é isso que a gente constata na nova lei Henri Borel, assim como outros diplomas normativos, como a própria Lei Maria da Penha, como o Estatuto do Idoso, como o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então nós temos um Código Penal, um Código de Processo Penal que se aplicam a todos os casos, inclusive vão pautar o cenário, né, ou as situações criminais envolvendo violência doméstica familiar contra criança ou adolescente. Mas ao lado desses diplomas gerais, nós temos também previsões especiais que buscam justamente trazer um equilíbrio, né, para as pessoas em condições de maior vulnerabilidade, tá? Então, no caderno de vocês, doutores, a nova lei Henri Borel, ela é mais um exemplo do fenômeno conhecido como especificação do sujeito de direito, criando, portanto, um microsistema que protege de forma especial os interesses de crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica ou familiar, tá bom? Dentro ainda dessa perspectiva, doutores, é inegável que a nova lei, ela também traduz um exemplo, mais um caso, da adoção do chamado direito penal simbólico no Brasil. No direito penal simbólico, doutores, percebam, o legislador, ele identifica um problema na sociedade, ele se identifica com o problema, afinal de contas, o legislador, ele faz parte dessa sociedade, ele integra essa sociedade, e aí, na sequência, ele reage. E como ele reage? Ele reage por meio de uma norma penal e processual penal. Ele reage ali se valendo dos rigores jurídico-penais, passando uma falsa sensação à sociedade, né, de segurança, tentando transmitir a ideia de que ele, legislador, está fazendo a sua parte. E aí vem um novo diploma normativo
que, por incrível que pareça, né, até essa colocação ela é meio um contrassenso, porque, de novo, esse diploma não tem nada. Eu falei que o homicídio praticado contra menores de 14 foi elevado à condição de hediondo, é crime qualificado, mas, via de regra, um homicídio praticado contra menores de 14 anos já vai dar ensejo a uma qualificadora, uma ou mais de uma qualificadora, né? Então, daí porque o crime já será naturalmente de natureza hedionda. Nós temos ali as previsões de medidas protetivas de urgência, agora expressamente indicadas para menores de idade, mas as mesmas previsões da Lei Maria da Penha constam também na Lei Henri Borel. Então percebam que até a parte que trata da atuação da autoridade policial, do Ministério Público, nós temos ali muito Ctrl-C, Ctrl-V, né? Cópias do Estatuto da Criança e do Adolescente, cópia da Lei Maria da Penha, que acabou sendo reproduzida na nova lei objeto aqui do nosso estudo, tá? Então, vejamos com cautela tudo isso. Porque se por um lado, de fato, esse direito penal simbólico, ele tem essa função de conversar com a sociedade leiga, né? Porque a partir do momento que você, ainda que de forma simbólica, dê um tratamento especial a um caso, né, você conversa por meio de lei de maneira mais clara com a sociedade. Porque aí a sociedade claramente percebe que a violência doméstica familiar contra criança e adolescente é punida de forma mais rigorosa, tá? Mas na prática, sob o ponto de vista técnico, ela não traz grandes inovações, tá? E aí, por obviedade, a repercussão jurídico-penal, né, notadamente no sentido de tentar desestimular a prática de crimes, ela não é assim tão efetiva. Então a gente tem que saber olhar essa nova lei sob essas duas perspectivas, tá? Então no caderno de vocês, a nova lei Henri Borel também traduz um caso de adoção pelo nosso ordenamento jurídico do chamado direito penal simbólico, tá? Então, com a adoção do direito penal, com os rigores jurídico-penais, o legislador tenta transmitir uma sensação de segurança para a sociedade e, ao mesmo tempo, faz uma política, né? No sentido de que ele está fazendo a sua parte, ampliando aí ou recrudescendo, né, os rigores nas hipóteses de violência doméstica familiar contra crianças e adolescentes, tá? Ponto 1, doutores, condições de incidência. Condições de incidência. Em que situações vai incidir a lei Henri Borel? Qual o cenário em que ela será adotada? Quais são as hipóteses que viabilizam a adoção dos mecanismos protetivos à criança e adolescente vítima de violência doméstica ou familiar? Então, doutores, no caderno de vocês, item 1 e na sequência 1.1, condições de incidência. Qual é a primeira condição de incidência? Primeira condição de incidência é a constatação da prática de violência doméstica ou familiar contra criança ou adolescente, tá? Então percebam que o sujeito passivo aqui da lei, ou o sujeito passivo da violência é sempre a criança ou adolescente. E não é em qualquer cenário, mas no cenário doméstico ou familiar, onde se pressupõe uma vulnerabilidade do menor de idade, do sujeito passivo. Nesse sentido, inclusive, doutores, eu destaco já, e depois a gente retorna, mas eu já adianto aqui, colocando as hipóteses legais de vulnerabilidade previstas no artigo 2º da Lei Henri Borel. E percebam aqui, doutores,
muita semelhança com o artigo 5º lá da Lei Maria da Penha. Então, quais são as hipóteses aí de vulnerabilidade, as hipóteses em que se reconhece a violência doméstica e familiar contra a criança ou adolescente? Primeiro, no âmbito do domicílio ou da residência da criança e do adolescente, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas, tá? Então percebam aqui, doutores, uma babá que pratique violência contra um menor de idade, inclusive podendo caracterizar o crime de tortura. Então a tortura praticada pela babá dentro deste espaço doméstico, ela vai trazer os rigores e os mecanismos protetivos da lei Henri Borel, tá? Inciso 2. No âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que compõem a família natural, né? Então, ascendentes, descendentes, ampliada ou substitutiva, né? Por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, que abrange, logicamente, os casos de adoção, tá? Obviamente que padrastos, madrastas também entram aqui neste contexto de violência familiar. E, por fim, também abrange aqui as hipóteses legais de vulnerabilidade da vítima, qualquer relação doméstica e familiar na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a vítima, independentemente de coabitação. Então, até um namorado de uma mulher que pratique uma violência contra a sua filha, né? Vamos supor que a mulher tem ali um namorado e o namorado pratica uma violência contra a filha ou o filho da sua namorada. Mesmo que eles não coabitem, em virtude deste vínculo existente entre eles, ainda que o namoro, eventualmente, a relação já tenha se acabado, se concluído, ainda assim, a prática de uma violência contra o menor de idade, desde que essa violência esteja vinculada à relação ali doméstica familiar, relação afetiva anterior, vai dar ensejo à incidência da lei e seus mecanismos protetivos, tá? Então daí, doutores, a gente conclui a primeira condição de incidência. Então, a prática de violência doméstica ou familiar contra criança ou adolescente em um contexto de vulnerabilidade previsto aqui no artigo 2º da lei, tá? Seja no âmbito domiciliar, né? Seja no âmbito familiar ou em relações de afeto, tá? Então, em todas essas situações, nós temos uma vulnerabilidade da vítima, tá? Segunda observação é que a violência seja praticada em um dos contextos descritos na lei. Então, percebam aqui, doutores, que a nova lei, ela amplia as formas de violência. Quando a gente pensa em violência, a gente vai focar sempre na violência física, e não é só isso. São várias as formas de violência abrangidas pela lei e que, portanto, viabilizam a adoção dos mecanismos de proteção. Então, nós temos aqui a violência física, que pode dar ensejo aqui ao crime de homicídio, ao crime de tortura, ao crime de lesão corporal. Nós temos aqui a violência psicológica, que pode dar ensejo aqui ao crime de ameaça, constrangimento ilegal. A violência psicológica aqui é até bem abrangente, doutores. Pode alcançar o crime de abandono material, abandono intelectual, abandono de incapaz, abrangendo inclusive a alienação parental. Então, a Lei 13.431 de 2017, ela é muito importante porque ela complementa a Lei Henri Borel, indicando as formas de violência que podem ser praticadas contra criança e adolescente.
E aí eu fecho ainda citando a violência sexual, quantos crimes praticados contra a dignidade sexual de menores, né, em condição de absoluta vulnerabilidade, bem como a violência institucional, tá? Então a lei alcança inclusive a violência institucional. O crime de abuso de autoridade, doutores, que reproduz e criminaliza a violência institucional ali, como, por exemplo, a oitiva reiterada, a humilhação eventual de crianças que são vítimas de crime, pode dar ensejo a um crime de abuso de autoridade que vai seguir também e viabilizar os mecanismos de proteção da nova lei em Riborel, tá? Então, muito cuidado com isso, porque a violência aqui ela é mais abrangente, tá? Vamos avançar. Item 2, providências a serem adotadas pelo delegado de polícia. Então, a nova lei em Riborel, autores, na mesma linha da Lei Maria da Penha, que eu estou até me repetindo dizendo isso, porque as leis elas guardam muita semelhança, até porque, como eu disse, elas entram dentro do mesmo contexto ali do fenômeno da especificação do sujeito de direito, daí porque elas têm muita semelhança. No artigo 13, a lei coloca o delegado aí numa condição de protagonista nas hipóteses de violência praticada contra criança e adolescente. Quais são as posturas que o delegado deve adotar? As providências. Primeiro, encaminhar a vítima, criança ou adolescente, ao Sistema Único de Saúde ou ir ao Instituto Médico Legal, né, esse encaminhamento imediato, notadamente nas hipóteses de violência física sofridas pela vítima. Encaminhar a vítima, os familiares e as testemunhas, caso sejam crianças ou adolescentes, ao conselho tutelar para os encaminhamentos necessários. Então, toda ocorrência, eu falo isso como professor da academia, toda ocorrência que envolva menor de idade, é sempre importante o acionamento do conselho tutelar, ainda que seja a título de conhecimento, tá? Então, muito importante, até para que o conselho possa acompanhar aí e vislumbrar eventuais necessidades de adoção ou eventual necessidade de adoção de medidas protetivas de urgência. Inciso 3, garantir a proteção policial quando necessário, né? Inclusive por meio da força policial, aquela força legítima empregada pelo Estado. Comunicados de imediato tanto o Ministério Público quanto ao Poder Judiciário, né? A Vara da Infância e da Juventude, o Ministério Público da Infância e da Juventude. Fornecer transporte para a vítima e, obviamente, seus responsáveis legais, quando necessário, para o serviço de acolhimento existente ou local seguro, quando houver risco à vida, tá? Então, muitas vezes o agressor por exemplo, o pai. A gente vai ver que ali o delegado pode, inclusive, decretar o afastamento imediato cautelar do agressor do domicílio, né? Mas em outras situações, muitas vezes até o responsável que acompanha o menor vislumbra a possibilidade de ir para um outro local. Então, o delegado tem que fazer esse acompanhamento, tem que fornecer transporte. Se tiver algum abrigo, né, específico, algum serviço social que acolha menores aí nessas condições, né? Por vezes a gente tem uma negligência tanto do pai quanto da mãe, ou seja, os dois responsáveis são os agressores, o menor não tem acolhimento em casa, não tem guarida em casa, então a gente precisa acionar o conselho vai dar um encaminhamento mais adequado àqueles menores de idade vítimas de violência doméstica, tá? Avançando, item 2.1, como a gente já havia alertado, no caso de risco atual ou iminente, estamos falando ainda das providências a serem adotadas pelo delegado de polícia. Então, na hipótese de risco atual ou iminente para o menor vítima da violência doméstica ou familiar, o delegado de polícia poderá decretar por autoridade própria o afastamento do agressor do lar, mas desde que
a violência ocorra em município que não seja sede de comarca, nos moldes da Lei Maria da Penha, né? Nós aqui novamente repetindo aí as semelhanças da Lei Maria entre a Lei Henri Borel e a Lei Maria da Penha, tá? Então, nas hipóteses em que o delegado verificar um risco atual ou iminente à integridade física ou psicológica do menor vítima de violência doméstica familiar, o delegado pode, né, caso estejamos ou a violência tenha sido praticada em um município que não seja a sede de comarca, eu sempre critico isso, né? Não deveria haver essa limitação legal, a lei deveria autorizar que o delegado decretasse essas medidas de urgência, como o próprio nome diz, se é de urgência não dá para esperar, né? Se a medida é urgente não dá para esperar. O ideal seria que o delegado pudesse decretar essas medidas em qualquer situação, independentemente da cidade ser sede de comarca ou não, tá? Então a lei, ela segue os mesmos moldes da Lei Maria da Penha. Então, esse afastamento cautelar da residência, né, do agressor pode ser decretado em regra pelo juiz, né, porque é uma das medidas protetivas de urgência. Então, se estivermos em cidade, né, que não seja sede de comarca, né, que não tenha ali, né, o judiciário, então aí a gente pode, o delegado pode autorizar, pode decretar a medida protetiva, e se não tiver delegado, qualquer policial, nos termos da lei, poderia decretar esta medida de afastamento, e é só ela, tá, doutor? Isso não é qualquer medida. Eu defendo que deveria ser qualquer medida, independentemente do município ser sede do comarca ou não. Mas o que a lei autoriza é a medida protetiva de afastamento do agressor do lar, tá? E desde que haja risco atual ou iminente de novas violências contra o menor de idade, tá? Vale destacar ainda, doutores, que o Conselho Tutelar do Menor, nos termos da Lei Henri Borel, tem atribuição para provocar as autoridades judicial ou policial para que essas autoridades decidam pela medida de afastamento do agressor do lar, tá? Então, o Conselho Tutelar, nos termos da lei, ele também deve ficar atento a essas situações de violência. O conselheiro tutelar deve ter ciência da possibilidade de adoção direta, seja pelo delegado ou por outro policial, nas hipóteses em que não houver um delegado, né, e que o município não seja a sede de comarca. O próprio conselheiro tutelar do menor pode provocar, né, o delegado de polícia, pode requerer ao delegado de polícia que seja decretada, né, sempre insistindo nas hipóteses em que é possível, o afastamento cautelar do agressor do lar, né, protegendo assim tanto a criança ou o adolescente vítima de violência doméstica, tá bom? Pessoal, com isso eu fecho esse primeiro bloquinho de atualização e na sequência a gente volta com outras considerações. Até já!